Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar, dessa vez em participação especial do pessoal da COP+. Nós vamos falar sobre cobrança inteligente no WhatsApp. A gente vai dar os famosos 5 minutinhos para todo mundo chegar, conseguir se acomodar com calma para acompanhar mais um webinar. E aí é isso, daqui 5 minutinhos a gente começa o nosso webinar. Lembrando que perguntas vão ser respondidas ao final desse webinar e vão ser colocadas no chat, tá bom? E é isso, começamos às 10h05.
Bom, pessoal, agora que a gente já esperou os 5 minutinhos, que a gente geralmente leva para o pessoal entrar, enfim, a gente vai iniciar o nosso webinar. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Bom dia. Nesse webinar, a gente vai falar um pouco sobre cobrança inteligente pelo WhatsApp, como automatizar as estratégias para as regras de cobrança. Mas antes de mais nada, quem vai acompanhar a gente hoje? Nós temos esses hosts no dia de hoje, a Stephanie Oliveira, o Ricardo Migura, eu, Júlio. A gente vai conhecer um pouquinho mais de cada um ao longo desse webinar. Essa é só uma overview para vocês verem quem que a gente vai acompanhar a gente hoje. Antes de mais nada, a nossa agenda de hoje. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o WhatsApp Business e o mercado brasileiro. A gente vai falar um pouco de integração, Cobe+, Vol Solutions e WhatsApp, agente de atendimento, bots de cobrança pelo WhatsApp, e vai ter um momento de perguntas e respostas. Então, novamente, perguntas e respostas serão respondidas no final desse webinar. Então, direcionem as suas perguntas para o chat dessa reunião, que a gente vai ter um momento de perguntas e respostas no final dessa reunião, tá bom? Muito prazer, nós somos a Vol Solutions, com mais de 10 anos de história. Falando um pouquinho sobre a Vol, nós estamos no mercado para unificar e modificar todo o atendimento digital das empresas. Então, a gente vem para o mercado com a proposta de ser uma tecnologia inovadora para mudar a forma como as empresas se comunicam com os seus clientes e parceiros. Aqui, alguns dos nossos números de mercado. Então, são mais de 6 mil usuários ativos, mais de 300 clientes corporativos. Esses são alguns dos logos que acreditam no trabalho da Vol hoje. Esse é um pouco do nosso ecossistema. Então, os canais de atendimento que a gente engloba hoje, então, WhatsApp, voz, a parte das redes sociais, a parte de web chat, canais como LinkedIn, Reclame Aqui. A gente tem toda a parte de AI Suite, que é o Copilot, Quality, a parte de chatbot com o Volflows. A gente integra com as principais IAs do mercado, OpenAI, Gemini, Cloud, DeepSeek, entre outras. A gente tem desktop, mobile, os níveis administrador, supervisor e operador, a integração com os principais CRMs, entre eles a Cobe+. Então, a Vol vem para o mercado para unificar e entregar para o mercado, né, o verdadeiro sistema omnichannel e fazer com que as empresas tenham uma comunicação com seus clientes e parceiros unificadas e que tenham uma gerência fácil, uma comunicação fácil também com seus parceiros e clientes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, bem rápido, um overview. O foco desse webinar é realmente falando sobre a jornada de cobrança dentro do WhatsApp Business, então estratégia, como é que vai funcionar. Mas a gente vai pincelar um pouquinho falando sobre o uso do WhatsApp dentro do Brasil hoje. Então, como que estão esses dados, né? Então, a gente pode ver que hoje, 99% dos brasileiros, então mais de 147 milhões de usuários ativos no Brasil, 70% das empresas, elas usam o WhatsApp como parte de suas operações hoje, né? Então, a comunicação de empresas para usuários, 82% dos brasileiros, eles usam o WhatsApp para se comunicar entre as empresas, né? O WhatsApp hoje, ele cresceu 30,47%. São alguns dados que eu trouxe do mercado para vocês entenderem a relevância do canal, porque eu acho que o que a gente vai tratar hoje dentro da questão de jornada de cobrança é entender o quão certo e o quão dentro do cotidiano do brasileiro o canal WhatsApp está, né? Então, esses são os principais dados do mercado brasileiro para ilustrar isso hoje. Falando um pouco da mudança do comportamento, né? Principalmente depois de pós-pandemia, 81% dos brasileiros acha mais fácil comunicação pelo WhatsApp, 78% afirma que tem mais chance de fechar uma compra, uma negociação. Se ele puder negociar tudo pelo WhatsApp, ou seja, tá ali na palma da mão dele, é tudo muito mais fácil, né? Tudo muito orgânico, é tudo muito natural, você está na palma da sua mão, o aplicativo, você consegue resolver tudo por lá, então é natural que 99% dos brasileiros resolvam isso pelo WhatsApp. E o uso de automação, chatbots e respostas imediatas só torna isso ainda mais orgânico, né? E valoriza mais, e traz mais comunidade para o consumidor, esse relacionamento pelo WhatsApp em si. Então, esses são alguns dados importantes do mercado de relevância do WhatsApp, que torna a ferramenta ainda mais indispensável para estar inserida dentro do contexto de comunicação das empresas
E também dentro do contexto da jornada de cobrança das empresas, aí a gente traz um overview sobre a plataforma do WhatsApp Business. A gente sabe que tem 3 tipos diferentes de plataforma do WhatsApp. A gente tem o app padrão, tem o próprio WhatsApp Business, que é focado para a empresa. A gente tem a plataforma do WhatsApp Business, que ele oferece automação, múltiplos tipos de objetivos, tem a parte de impulsionamento do resultado, tem os resultados e o gerenciamento que você consegue fazer pela plataforma, tem a parte de relacionamento, que é o que as empresas conseguem alcançar resultados mais mensuráveis utilizando, né? Que é hoje o caminho mais assertivo para construir uma jornada omnichannel de verdade através da plataforma WhatsApp Business. Eu acho que é isso, gente. A ideia é pincelar realmente mais rápido sobre o WhatsApp Business e a relevância dele para o mercado brasileiro. Eu vou passar a voz para o Júlio, que vai acompanhar a gente, falar um pouquinho sobre a Cobe Mais e um pouquinho sobre a jornada de cobrança. Júlio, fica à vontade, bom dia. Olá, pessoal, bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui junto com vocês, né? Desde já agradecer a presença de todos, agradecer também a organização aí do evento, pessoal, o marketing da VOL e da Cobe Mais trabalharam bastante para a realização dele. E quero contribuir um pouquinho aí com vocês com um conhecimento prático, né? A ideia aqui é trazer alguns casos de usos de clientes que já utilizam tanto o Cobe Mais quanto a VOL, né? E mostrar como que né, esse canal que mais vem crescendo nos últimos anos pode aumentar aí os resultados de uma operação de cobrança, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Alguém depois aqui só confirma se está tudo ok. Vamos lá. Eu confirmo para você, Júlio, pode ir compartilhar. Legal. Tudo certo. Bacana. Vamos lá então, só apresentando um pouquinho aqui. Meu nome é Júlio Stolino, eu sou um dos sócios da Cobe Mais, sócio fundador. Hoje eu estou como CTO aqui da empresa. Trabalho com desenvolvimento de software voltado para cobrança desde 2005, já se vão 20 anos aí. Trabalhei muito ali como desenvolvedor e há 10 anos a gente está com a Cobe Mais, recentemente completou 10 anos e a gente vem numa crescente bem bacana. Para quem ainda não conhece a Cobe Mais, né, é uma empresa de software, uma empresa no modelo SaaS, é um CRM de cobrança e o nosso principal produto, Cobe Mais, tem praticamente a missão aí de facilitar a automação e a gestão de uma operação de cobrança para as empresas que querem melhorar os resultados aí na cobrança, na recuperação de dívidas. Atualmente são mais de 400 clientes em todo o Brasil, diariamente aí mais de 13 mil usuários ativos na plataforma, tá? O nosso público são empresas que possuem ali uma carteira de inadimplentes, né, considerável, que trabalham essa carteira ou numa cobrança interna ou que precisam terceirizar, né, e com isso a gente tem boa parte dos nossos clientes também são assessorias de cobranças ou escritórios jurídicos ali que realizam a cobrança jurídica. E a gente destaca, né, um dos nossos diferenciais e um posicionamento estratégico sempre é crescer através de parcerias, né, de integrações. Então, a gente tem um ecossistema bem interessante aqui, são mais de 80 integrações, 80 parceiros, né, dentre os parceiros a Vol, né, tá dentro desse ecossistema, mas temos aí integrações com RPs, com bancos, né, para assessorias ali são credores importantes, discadores, plataformas de mensageria, negativação, protesto, e um destaque ali para o nosso módulo de terceirizadas, que é a integração entre um credor e assessoria. Um módulo bem interessante, que vale a pena aí, quem tem o desafio aí como empresa de terceirizar uma operação, a gente facilita bastante esse processo, né? Alguns dos nossos clientes e parceiros de integração aí também. À frente, entrando já no tema, né, que a gente está hoje aqui, o poder do WhatsApp, né? É muito difícil hoje a gente pensar
nenhuma operação de cobrança sem a utilização do canal de WhatsApp. Muito porque as ligações, de certa forma, né, vêm perdendo a relevância ao decorrer dos anos. Como a Andressa colocou para nós, aí, o WhatsApp é o principal canal de comunicação né, elegido aí pelos brasileiros, e a chance de ter retorno ali frente a outras, ou de obter uma resposta frente aos outros canais, é bem maior. Então, a gente entende isso, tanto que nos primeiros anos ali do Cobb+, a gente não tinha essa integração com o WhatsApp, mas logo que se tornou um dos canais principais, a gente adequou muitas funcionalidades para utilizar o WhatsApp. Então, nosso papel, né, como CRM, e como qualquer outro CRM, mas no nosso caso focado em cobrança, é centralizar os dados da dívida, dos clientes, das operações, e fazer com que esses dados, né, sejam a base para a criação de estratégias, né? Então, essa união de você ter um CRM integrado com uma plataforma de canais, né, como, por exemplo, a Vol, parte disso, né? Nada adianta só, né, ter a plataforma de comunicação, mas se você não tiver a base ali para criar essas estratégias e ter essa integração, vamos dizer, quase que nativa com uma plataforma de WhatsApp. Ao longo dos anos aí, né, a gente ainda passa por alguns clientes que não utilizam, né, a integração oficial do WhatsApp. Então, acredito que muitos de vocês aí já devem ter esbarrado com alguns problemas. O principal deles são os bloqueios, né? Então, você tem uma manutenção muito grande ali de números que você precisa estar ativando constantemente. Isso não é bom para a credibilidade. Então, tanto da empresa, né? Então, e o retorno também disso, frente a uma integração oficial, também é bem menor. Claro que existe um desafio grande, que é a questão de custo, né? Ainda mais pensando ali em operações de assessoria de cobrança, que trabalham ali com uma margem mais apertada, né? O custo da mensagem no oficial ainda é um desafio, mas o que a gente vai ver ao decorrer são estratégias ali que pode ir minimizando isso, porque trabalhar com um parceiro que tem, né, uma integração oficial com a Meta, a estabilidade é muito maior, tanto a credibilidade ali para quem está acionando o seu cliente é muito maior. Então, a gente sempre destaca e dá preferência ali para que seja trabalhado, utilizado uma integração oficial, como, né, a Vol trabalha aqui também. Seguindo a forma como que as duas plataformas se integram, né? Para a gente fazer uma ativação da Vol dentro do Cobb+, é muito simples, né? A gente precisa ali basicamente da chave de API da Vol, e isso, né, é encaminhado aqui para o nosso time de suporte, faz a ativação e em seguida a gente já consegue fazer a personalização dos templates. Isso é bem importante, né? Porque é o que vai diferenciar, é o que vai fazer uma abordagem mais personalizada, e essas informações estão no CRM, né? Então, aqui um exemplo de uma mensagem onde o template aprovado dentro da Vol, junto à Meta, né, a gente consegue listar, trazer ele aqui para o CRM e relacionar as variáveis que estão dentro do CRM. Então, em todos os outros exemplos aqui, a gente vai estar utilizando uma variável, aliás, uma mensagem que foi cadastrada dentro do CRM, né, e relacionado essas variáveis para cada variável também que inclui no template. Então, numa primeira parte, eu vou abordar aqui algumas opções da utilização do WhatsApp com canais tradicionais, que é algo que vem funcionando bem junto aos nossos clientes. Em um primeiro exemplo, em um primeiro caso, a gente tem aqui um acordo fechado com o cliente e a gente, com o cliente em ligação, inclusive, né, essa vantagem do WhatsApp de ser realmente ali em tempo real, a gente pode enviar um boleto por WhatsApp. Então, um boleto ou um outro exemplo, né, manda o QR Code ou o link do copia e cola do Pix. Então, é uma combinação de uma negociação no telefone, mas usando também recursos do WhatsApp. Aqui um exemplo real de um cliente
fez uma negociação e disparou o WhatsApp, o boleto pelo WhatsApp. Então, tem o template, aquilo que a gente falou, né? Uma mensagem já pré-cadastrada, recebendo aqui o boleto, e aí até a possibilidade depois do cliente já devolver com o comprovante. Né? Então, isso aqui é um dos casos de uso. E isso toda vez que é feito esse atendimento dentro da Vol, então isso aqui é uma telinha da Vol, tá? Então esse é o Cobb+, integrou, ele já abre um atendimento dentro da Vol, esse é um exemplo disso, e o cliente vai interagir também aqui pelo WhatsApp, depois, por exemplo, pode mandar o comprovante, isso volta para dentro do CRM, registrado de forma automática, e é possível também visualizar essa conversa que foi feita dentro da Vol, aqui dentro do Cobb+. Tá? Então, esse é um exemplo do envio de boleto. Uma outra estratégia bem interessante é a utilização de canais com um custo mais baixo, por exemplo, de e-mail. Né? Então, aqui a gente consegue, dentro do CRM, criar templates de mensagens para o e-mail que direcionam para o WhatsApp. Então, está aqui um botão, esse botão aqui a gente consegue configurar e direcionar para o número de WhatsApp que vai estar configurado dentro da Vol. Então, uma abordagem a gente pode trabalhar um conteúdo específico, né, para determinados clientes e o direcionamento para o WhatsApp, para o atendimento da Vol. Mesma forma, SMS, que a gente fala que tem um custo intermediário, né, se comparado com o WhatsApp e o e-mail, mas é um canal também que ainda é muito utilizado, principalmente para as conversas corporativas, e que pode ser também esse gancho aí para o WhatsApp. Aqui é um exemplo de uma mensagem, né, como chega ali para o cliente, e aí o cliente clicando no link, que ele é direcionado para o atendimento, esse atendimento dentro da Vol. Então aqui a gente está num exemplo aqui, o cliente direciona, fala, recebi uma mensagem, quero negociar a minha dívida, e aí o chatbot, como a gente vai ver daqui a pouco a Stephanie apresentando, pode interagir já com esse cliente e, de repente, até já fechar um acordo de forma automática. Lembrando que essas confirmações de CPF, a dívida atualizada, tudo a Vol tem integração através das nossas APIs, então a gente consegue fazer essa experiência em muitos casos sem transferir ali para um operador. E aqui, para a gente falar um pouquinho de estratégias de WhatsApp apenas, né? Então, desde do início ali, usando apenas o canal de WhatsApp, dentro do Cobb+, a gente consegue definir a régua de cobrança, ou seja, a régua de relacionamento ali com o cliente com base nos dias de atraso e outros atributos, mas a gente vai focar aqui em 3 exemplos, né, das fases de cobrança que a gente consegue automatizar dentro do Cobb+. Percebe que aquele exemplo anterior do boleto ali é uma ação individual, né? E aqui a gente já está indo para ações automatizadas e em lote. Então, todos os clientes que, por exemplo, aqui a gente fala da estratégia da cobrança de faturamento, né? Mais utilizada por empresas, né, que tem ali uma cobrança recorrente, e muitas vezes a gente já envia o boleto ou o Pix 30 dias antes de vencer, ou 15 dias, depende aí da estratégia da empresa. Então, isso já fica como um lembrete ali para o cliente se programar, e a gente consegue enviar, né, por também o boleto PDF. Então, é um template específico, aqui é um exemplo, né, que o cliente recebe com antecedência. Então, a gente está falando aqui de um exemplo de uma regra de 30 dias antes, já mandar ali o boleto. Uma cobrança preventiva, nesse exemplo aqui, uma mensagem para o dia, né, configurado lá dentro da nossa régua, no dia de vencimento, e aqui um exemplo, passando aqui só para lembrar, isso pode ser tanto para uma régua de parcelas originais, quanto para uma régua de acordos em andamento, né, o famoso ali colchão de acordo, então funciona também. E a automação permite, por exemplo, ao cliente responder, ainda não recebi o boleto, ou fazer alguma outra alegação que não está conseguindo realizar o pagamento,
a própria automação aqui interage e também já devolve o boleto para o cliente. E um outro exemplo aqui, que a gente fala da cobrança amigável, né? Então vamos pensar ali que a gente vai trabalhar uma campanha de desconto específico para um segmento de clientes. E aqui um exemplo de como a gente pode criar essa estratégia dentro do Cobre Mais, tá? Então a gente possui mais de 150 opções ali de filtros para ir cruzando essas informações e criar uma estratégia. E aí a gente pode fazer esse disparo pela plataforma Cobre Mais e através da VOL, né, o cliente recebe, né, a abordagem. Então isso é muito efetivo também e todos a gente, reforçando, a gente tem essa integração com o que é falado, né, o que é negociado, seja pelo atendente ou seja pelo bot, tudo isso possui uma integração das conversas para que fique registrado também no Cobre Mais. Então, aqui a gente está num exemplo de um cliente que recebeu uma notificação, né, ele negociou, o bot devolveu, ele pediu aqui a fatura, né, depois mandou o comprovante também, e aqui ele finaliza o atendimento, né? Então, isso tudo dentro ali da plataforma Vol. E como isso chega para dentro do Cobre Mais, né? Então, quando a gente clica aqui em visualizar a conversa, já dentro do CRM, essa mesma conversa que foi feita lá dentro da Vol, ele consegue também acompanhar aqui de dentro do Cobre Mais. E a gente tem outras integrações também, que é, por exemplo, eu estou com o CRM aberto, eu consigo abrir diretamente o cliente dentro da Vol e vice-versa, eu estou com atendimento na Vol, tem um botão que já abre também o cliente dentro do CRM de cobrança. Então, é o que a gente costuma falar, né? A questão da cobrança inteligente, né? Claro que a gente tem, e a gente vai ver na sequência ali, né, utilização de modelos de inteligência artificial para fazer essa negociação, mas a cobrança inteligente passa muito em utilizar automações, né? Então, é isso que a gente destaca bastante aqui com o uso da integração Vol e Cobre Mais, porque, por exemplo, num simples atendimento ali que você precisa mandar um boleto para o WhatsApp, se você não tem essa integração, você faz o PDF, loga, faz o upload. Então, isso contando ali no dia a dia de uma operação de várias pessoas faz a diferença, né? Então, essa é uma visão geral, né, de como funciona a integração da Vol com o Cobre Mais. E aí eu passo a palavra, então, aí para o pessoal da Vol para falar um pouquinho mais realmente desse bot de atendimento, né, dessa inteligência ali durante as negociações. Obrigada, Júlio. Agora quem vai seguir com a gente é a Fanny. Vou compartilhar a tela de novo aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre agente de atendimento combinado a bots de cobrança dentro do WhatsApp Business. Fanny. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Estão seguindo aqui a nossa agenda. Vou falar um pouco sobre como os atendimentos, né, podem ser realizados de forma automatizada, usando chatbots, e agentes de cobrança dentro do WhatsApp Business. Então, o uso de chatbots para envio de boletos, né? Informações adicionais, a gente vai falar um pouquinho sobre. Então, hoje, com o avanço da tecnologia, né, tá cada vez mais comum e prático que as empresas elas utilizem chatbots, né, para conduzir atendimento sem a necessidade de um humano, né, de um operador para fazer isso. E os chatbots, eles conseguem automatizar grande parte desse processo, como gerar boletos, emitir segunda via, fornecer informações, desde as mais simples até mais complexas, né? Como ali fazer um acordo, gerar parcelas e tudo mais. Aqui na Vol, por exemplo, a gente tem o nosso chatbot, né, que é o Flows, que é um chatbot em low code, que permite criar esses atendimentos automatizados. Além disso, o Flows ele pode se integrar com sistemas externos, como a Cobb+,
permitindo que os clientes eles solicitem, né, e recebam boleto diretamente através desse chatbot. Com isso, o processo se torna mais ágil, eficiente, reduzindo a necessidade de encaminhar o cliente ali para uma equipe humana, né? E acaba também otimizando o tempo, questão também de espera, ficar numa fila e tudo mais. E com isso, com o uso desses chatbots, traz alguns benefícios, né, para a empresa. Um dos principais é a questão do atendimento ser 24 horas, que permite que o cliente seja atendido a qualquer momento, sem depender de horário, né? Também há uma redução no fluxo para a equipe humana, né? Que aí vai ter ali o atendimento do bot, né? E aí já reduz a questão da equipe, porque o bot ele consegue resolver boa parte da demanda sozinho. Além disso, também o atendimento ganha agilidade com a questão de respostas que são instantâneas, né? E as tarefas elas são executadas ali de forma bem rápida, né? Em questão de segundos. Um outro ponto é a padronização dessas informações, né? Que evita erros, e garante mais consistência ali na jornada do cliente no que ele deseja, né? Os chatbots também, eles trazem essa escalabilidade, né? Atendendo vários clientes ao mesmo tempo e dá mais autonomia para o cliente que consegue resolver de forma mais simples do que aguardar ali um atendimento humano. E, por fim, a integração com sistemas externos, né? Mantém os dados sempre atualizados automaticamente, por exemplo, é, utilizando aqui o chatbot da Vol, tudo que for trocado de informação é encaminhado para o sistema externo, onde vai popular todas essas informações e manter tudo atualizado. Bom, eu coloquei um cenário aqui para vocês conseguirem entender, né? Nesse exemplo aqui é um envio de uma fatura. Então, o cliente ele entra em contato ali através do WhatsApp, ele manda uma mensagem informando que ele gostaria de receber a fatura, né? E aí o chatbot ele vai solicitar uma chave, né, específica, que pode ser o telefone, pode ser um e-mail, pode ser o CPF, muitas das vezes é utilizado o CPF, né? Então o cliente encaminha esse CPF, o bot vai pegar essa informação, vai jogar lá para o sistema externo que vai fazer a consulta, vai verificar que esse cliente tem de fato uma fatura ali em aberto, e também dá para deixar de forma interativa, colocar botões e tudo mais. E aí, assim que o cliente escolhe ali a fatura que está em aberto, o bot já consegue pegar a informação do sistema externo e encaminhar para o cliente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de algo que eu acho bem interessante, que é o uso de agentes de inteligência artificial nos chatbots, né? Então, com a IA, dá para levar a automação da cobrança para outro nível. O agente de conversa, né? O agente conversa direto ali com o cliente dentro do chatbot e entende a situação e conduz toda a negociação. Pode propor parcelamento, simular condições de pagamento, e até consegue registrar, né, esse acordo em um sistema externo. Então, é feito todo ali a conversa, a jornada, ele pega essa informação e joga ali para o sistema externo, né, um CRM e tudo mais. E tudo isso acontece dentro do fluxo do chatbot e com prompts que são configurados, né, para que o atendimento que fique certinho, né, para cada pessoa ali, para cada perfil. Então, seguindo aqui, a gente também tem alguns benefícios, né, que esse agente de IA pode trazer para a cobrança. Seguindo também, eles conseguem automatizar tudo 24 horas por dia, sem precisar, sem acontecer de ficar na fila, ainda personalizam, né, as propostas de acordo com o perfil de cada cliente, o que aumenta muito a chance de ter um acordo, né? Porque como essa troca é bem rápida, o cliente não aguarda ali, né, uma espera de uma resposta, é tudo extremamente rápido. Também reduz o custo operacional, né? Agilizam ali o fechamento com uma geração automática de parcelas,
ou boletos e garante ali uma negociação também de forma padronizada. E aí, seguindo, a gente vai ver também um cenário onde esse agente de IA realiza a negociação da dívida. Então, nesse cenário aqui, o cliente ele manda uma mensagem informando que ele deseja negociar uma dívida que ele tem ali em aberto e o chatbot ele está usando essa inteligência artificial com um prompt configurado, né, dentro desse fluxo que vai entender ali realmente o que o cliente precisa e vai passar essa informação para ele. Então, ele entende que se o cliente quer um desconto, ele consegue pegar essa informação, consegue encaminhar ali para o cliente o desconto, e aí o cliente ele está muito alto ali para ele pagar, aí ele sugere questões de parcelas, e aí o bot ali, né, ele consegue identificar através desse prompt e também gerar essas parcelas e encaminhar para o cliente. E aí no final, assim que o cliente fica feliz com essa proposta, é registrado ali no atendimento, né, todo o detalhe dessa negociação e encaminhado para esse sistema externo, né? Bom, o que o Wall Workflows pode realizar pós-acordo, né? Então, o Wall Workflows é uma automação que facilita toda a jornada de cobrança, né? Então, aqui na Wall a gente tem uma automação, além do chatbot Flows, que pode encaminhar algumas informações após a realização de um acordo, né? Através ali de gatilhos que são ações. Então, o que que a gente consegue fazer? Desde a confirmação de um acordo, né, até o acompanhamento dos pagamentos. Então, assim que um cliente fecha o acordo, o Workflows entra em ação, ele pode enviar essa mensagem, né, de confirmação, pode disparar lembretes, por exemplo, como vencimento ali, né, da fatura, e também consegue acionar outros fluxos em caso de atraso. Além disso, o Workflows ele atualiza tudo em tempo real, né, no sistema externo, né, como o financeiro, a Cobb+, consegue gerar boletos, e se comunica também pelos principais canais, né, que é o WhatsApp, e-mail e SMS. Então, seguindo aqui, a gente tem um cenário com um envio de e-mail através da automação após acordo. Então, o cliente está conversando ali com um atendimento humano, né? E aí, o operador consegue realizar ali o acordo, e aí o operador ele vai tabular esse atendimento, né? Vai qualificar ali, vai preencher todas as informações, como o valor, parcelas, tudo certinho, faz essa tabulação, e assim que ele tabula, automaticamente ele aciona essa automação que envia um e-mail para o cliente, né, com todo o detalhe dessa negociação, né? Então, não precisa que o operador finalize ali, vá até o e-mail, faça tudo manualmente. Ele consegue pegar toda essa informação do atendimento e já disparar um e-mail, ou disparar um SMS, ou mandar uma mensagem também através do WhatsApp. Consegue fazer tudo isso de forma automática, né? Tudo automatizado. E com isso, né, que o operador não consegue, não precisa enviar de forma manualmente, ajuda a reduzir alguns erros, né? Então, é basicamente isso em questão de chatbots, automações, e esses são alguns exemplos, né, cenários que a Vol, junto com a Cobb+, pode proporcionar, né, com a utilização desses chatbots e automações. Antes da gente partir para a parte de perguntas e respostas, que o nosso chat está com bastante pergunta para a gente responder, que a gente vai ficar, acho que um tempinho. A gente vai falar um pouquinho sobre produtividade alta e qualidade de atendimento, que a gente sabe que é mais do que importante dentro de uma jornada de cobrança ou qualquer tipo de atendimento ao cliente parceiro.
Eu trouxe alguns insights para vocês, de termos mais genéricos, que a gente consegue aplicar não só a negócios de cobrança, mas como um contexto geral, para que a gente possa encerrar, fazer um apanhado, assim, antes de partir para a parte de perguntas. Então, quando a gente fala de alta produtividade, qualidade, focando na combinação da integração de Cobb Mais com VolSolution, a gente está falando diretamente em combinar automação com segmentação. Então, entender que as suas listas de cobrança, né? O Júlio sabe até mais do que eu, que ele é especialista nisso, não pegar um montante de clientes para cobrança, enfiar no mesmo caixote e ligar cobrando todo mundo, isso não vai dar resultado. Então, você tem que ter uma segmentação, você tem que usar com inteligência a automação, usar ferramentas como a Vol e usar ferramentas como a Cobb Mais de modo inteligente. Não só encaixotar 1.000, 2.000 clientes no lugar só, até mais, e sair ligando para todo mundo, cobrando todo mundo, sem o mínimo de inteligência, sem o mínimo de preparação, e achar que isso vai dar resultado no final do dia, né? A parte de sincronização de dados, que a Cobb Mais e a Avó entregam muito bem, templates humanizados. A gente vive hoje a era da hiperpersonalização, então os clientes esperam, além da personalização, a hiperpersonalização, então que aquela mensagem seja direcionada para mim, para as minhas necessidades, não só para a necessidade do meu público, para o meu segmento. Então, se comunique com o cliente no momento certo, pelo canal certo e da forma certa, para ele entender que aquela mensagem é para ele e não só para o público dele, porque é a hiperpersonalização, ele quer se sentir bem tratado e que aquilo foi feito especificamente para ele, até dentro de um contexto de uma cobrança, né? Nada hostil, enfim, e o mais humano possível. E aquela questão que a gente fala de o agente humano para tarefas específicas e não para tarefas repetitivas, né? Ele não deve ser um repetidor de informações, ele deve ser um resolvedor de problemas. E para isso, para a questão de repetidor de informações, para passar status, a gente tem o contexto de chatbot e o contexto de agente de IA, que a Vol consegue ajudar vocês. A parte de facilitar a ação do cliente com recursos interativos, então você consegue dentro da parte de API do WhatsApp, da plataforma do WhatsApp Business, a parte do uso de chatbots, de agente de IA para fazer a triagem, informação repetitiva do dia a dia, testar, fazer, não ter medo do teste AB, então testar diferentes tipos de templates, diferentes tipos de mensagem, monitorar a parte da CSAT, a parte do TMA, que é a satisfação do cliente, o tempo médio de atendimento, até passei umas métricas para vocês, que é o CSAT alto, que é a parte de qualidade, o TMA baixo, que é a parte de produtividade. Então, são alguns insights que a gente traz agora para o final, antes da gente ir para a parte de perguntas e respostas. Eu acho bem interessante a gente falar, já que a gente está falando de WhatsApp, que o WhatsApp é uma plataforma que está presente em mais de 99% dos telefones dos brasileiros, né? E é interessante que é uma empresa muito séria, nós somos Meta Partners e eles têm regras. E é importante entender que essas regras têm que ser cumpridas. A gente já deu alguns webinars falando sobre evitar banimentos, a gente sabe que isso acontece. Eu vou mandar para vocês, junto com o conteúdo desse webinar, o nosso webinar que a gente tem sobre banimentos. Então, a gente sabe que a comunicação tem que ser dentro das normas da Meta, tal, e isso faz parte da alta produtividade e da qualidade do seu atendimento. Então, cumprir as normas que a Meta determina e etc., né? Que vai garantir que você consiga ter uma régua de cobrança mais efetiva também. Acho que é um ponto que não está aqui, mas vale ser falado, que garante o bom uso da ferramenta, que é uma ferramenta tão importante quanto a plataforma WhatsApp Business. Aí agora a gente vai falar um pouco, passar para perguntas e respostas. Eu vou selecionar algumas do chat para a gente responder. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente tem alguns temas que são fora. Acho que falando um pouco de segurança, que a primeira pergunta é do Leonardo, falando sobre questão de como que o sistema faz a parte de segurança e compliance. Não sei se o Júlio quer falar um pouco sobre segurança e compliance, já que a gente está falando de cobrança, acho que está diretamente ligado a segurança e compliance. Não sei se vale, porque o Leonardo ele fala de uma questão de malware dentro do WhatsApp,
como o sistema protege a questão de segurança dos dados, né, dentro da régua de cobrança que estariam sendo colocados ali dentro do WhatsApp. Bom, do lado, né, do CRM, né, a gente, como operador, ou seja, a gente, para prestar o serviço de CRM, né, a gente precisa, né, ter os dados, muitos deles sensíveis, né? Mas o que a gente trabalha também, principalmente nessas abordagens, né, mandando ali para o WhatsApp, é não trabalhar com a exposição ali de dados sensíveis, né? Então, a questão do telefone, o primeiro nome, né, você não consegue estar, de certa forma, ali identificando, né? E aí, acho que a questão do bot, né, o pessoal da Val pode trabalhar melhor, mas essa de ter um bot bem configurado, né, para a gente desse primeiro cheque ali realmente fazer as validações, e aí as opções são bem vastas, né? A gente pode tanto por CPF, igual a Stephanie colocou, data de nascimento, ou seja, a integração busca essas informações no CRM através da API e faz essa validação, né, para identificar realmente ali o cliente. Não sei se foi nesse sentido a pergunta, mas eu acredito que... Eu vou acrescentar, falar um pouco de segurança da parte da Vol. Segurança para a gente sempre foi uma das nossas prioridades. A gente tem clientes, né, que são bem exigentes nessa parte, então a gente segue vários protocolos de auditorias contra invasão, a gente segue também as normas da LGPD. Então, do lado da plataforma de comunicação do WhatsApp, que é o Vol, é uma coisa que a gente trabalhou bastante forte e vem sempre acompanhando, né? Porque segurança é uma coisa que não acaba nunca. É um processo, na verdade, que você tem que sempre estar atualizando o sistema, fazendo os testes de penetração. Então, isso sempre tem sido uma prioridade para a nossa plataforma. Perfeito. A próxima pergunta do chat é do Ronaldo, sobre se nós apoiamos ou conduzimos o processo de ser um parceiro. Eu creio que ele tava falando na parte que o Júlio estava falando de mensagens pelo WhatsApp, né? Creio que seja da parte do número oficial, Ronaldo. Nós somos MetaPartners, nós conduzimos a parte de você adquirir o processo do número oficial da Meta, então você consegue fazer todo esse processo conosco, sim. De ter um número oficial, enfim, de conseguir a API oficial e todo o processo com a Vol. A nossa próxima pergunta no chat. O atendente fica com duas telas abertas, Vol e Cobe Mais. Então, como que ficaria a questão de organizar as telas Cobe Mais e tela Vol? Acho que aí é os dois times juntos. A resposta. Sim, nos nossos clientes, o operador trabalha com as duas plataformas, tá? Muito, porque assim, tem algumas operações específicas, principalmente quando transfere mesmo ali para o humano, né? Então, igual a Andressa colocou ali, né? Ele vai ter que resolver um problema, né? Então, talvez ele vai ter que acessar uma alçada diferenciada, ou realmente ver um histórico maior ali de negociação. Então, geralmente, ele trabalha nas duas plataformas. Mas igual eu coloquei, né? A gente tem um nível de integração aí bem grande. Então, entrou um contato pelo atendimento, né? E essa localização direcionou para o atendente. Ele, com um botão ali, também ele já consegue abrir esse mesmo cliente dentro do Cobre Mais e vice-versa, né? Então, eu estou no atendimento ali de telefone ou rodando a minha fila de cobrança ali pelo Cobre Mais, eu também consigo abrir diretamente o cliente dentro da Vol. A gente tem uma outra pergunta no chat, que ela ficou meio incompleta, mas era na parte que o Júlio estava falando também, sobre parte de WhatsApp. Eu creio que seja sobre os tipos de disparo do WhatsApp. Quais os tipos de disparo do WhatsApp e os valores
Fone, acho que a gente pode dar uma pincelada por cima dos tipos e o valor varia, mas enfim. Se for em questão de categoria, né, de cada template ali do WhatsApp, o WhatsApp possui 3 categorias, né, que é o marketing, utilidade e autenticação. Nesses casos, para questão de cobrança e tudo mais, é utilizado mais a questão do marketing, né? E para questões de lembretes é utilizado mais o utilitário, né, que é utilidade. E cada um possui um valor diferente, né? E esse valor ele vem diretamente ali da meta. De cabeça eu não sei falar os valores, mas a gente pode encaminhar depois certinho para vocês. A próxima pergunta que nós temos no chat da Isonete, ela fala que ela gostaria de fazer uma automação, né, para que com X dias, né, então, um período determinado de atraso, o cliente receba uma mensagem de WhatsApp. Se isso é possível com a integração Cobb Mais e Vol. Sim, totalmente possível, tá? Isso dentro, de novo, ali, ou de forma automática, ou seja, através de tarefas agendadas, ou dentro da régua de cobrança já ter uma automação para isso, ou em ações específicas, né? Então a gente entra dentro do painel de estratégias no caso do Cobb Mais, faz a estratégia, seleciona o dia de atraso que ela precisa e, né, enviar o WhatsApp e seleciona qual que é o template da vol que ela, né, vai abordar esses clientes, que pode estar mandando, de novo, né, ou o boleto ou o link ali para pagamento do Pix. Isso é totalmente possível, é um caso de uso bem comum. A próxima que nós temos no chat é do Ronaldo, se é possível ter um número exclusivo para o processo de cobrança e outro número exclusivo para as demais comunicações com o cliente. Uhum. Sim, é totalmente possível. Você pode ter vários números no ambiente e utilizar cada número ali para um departamento diferente, uma campanha diferente. Aí é possível, sim. É possível e até recomendável, né? Porque muitas vezes a gente pode definir um número talvez mais estável, né? Que seria o receptivo, que é aquele número que você coloca no site e aí não corre nenhum risco, né? De banimento. E um segundo número onde você faz as campanhas, de repente campanhas ativas, né? De cobrança, onde tem que ter um cuidado bem grande. Aí só para talvez já respondendo algumas perguntas mais para frente, a grande diferença do número não oficial para o oficial é que no número não oficial, se você começa a enviar mensagens e você tem uma baixa taxa de leitura, ou você tem as reclamações, né, e os bloqueios, o número ele pode ser banido sem aviso pela Meta, porque ele entende que aquele número não oficial seria de uso pessoal, né? Essa que é a política da Meta. Então, se você está usando um número não oficial para enviar mensagens, né, tentar fazer um convite para negociação, ele pode ser banido sem prévio aviso. E isso pode acontecer em horas ou em dias, às vezes demora um pouco mais, mas é comum existir esse processo do banimento. No número oficial, isso também acontece. A grande diferença é que existe uma série de alertas, de sinais de que o número, as mensagens que as empresas enviam não estão sendo de acordo com as políticas e não está, digamos, agradando os usuários, né, que estão recebendo aquelas mensagens. Então, vai desde o verde, né, é uma espécie de sinal de qualidade no número. Começa com verde, aí depois de um certo tempo e uma certa quantidade de feedbacks negativos, passa para o amarelo, aí depois passa, se continuar, né, negativo, passa para o vermelho, onde pode sim ter uma pausa, né, aí a Meta impõe algumas restrições de não poder enviar,
E aí tem toda uma escala até ocorrer o banimento. O banimento também pode acontecer no número não oficial, mas é uma coisa que pode ser gerenciada pela empresa. Então, essa é a grande diferença, né, entre o não oficial e o oficial. Mas os dois, a meta ela depende muito do feedback do cliente. Então, basicamente, ele usa duas principais métricas, que é saber se o cliente ele está lendo, né, se ele está abrindo, interagindo, e das denúncias que o cliente ele pode dar na própria mensagem, né, que é aquela mensagem de não estou interessado, né, e até bloquear aquele número para o cliente. Então são essas métricas que a Meta ela coleta para decidir se o número vai ser banido ou não. Aproveitando, Mimura, que você está com o microfone ativo, a gente teve uma pergunta ali, perguntas e respostas, do João. Ele pergunta qual a inteligência artificial que a gente usa pro agente de IA. Aí, já que você está, se quiser. Tá? A gente já vem usando, né, inteligência artificial já tem uns 2 anos, mais ou menos desde que a OpenAI lançou. Então, a maioria dos projetos a gente tem feito com a OpenAI mesmo, né, com a tecnologia do ChatGPT, mas a gente é agnóstico em relação a qual biblioteca de IA. Então, a gente tem projetos também com o Gemini, e também com a inteligência do Amazon. Mas eu diria que a grande maioria a gente usa a OpenAI mesmo. Perfeito. A próxima pergunta que a gente tem no chat é da Camila. Ela pergunta: esse chatbot é interativo? Ele consegue responder áudio e perguntas com erro de português? Consegue sim. Essa é uma das grandes vantagens da IA, né, dessa IA generativa, né, que a gente está usando no dia a dia. Ela tem uma inteligência muito grande em perceber o contexto. Ele não olha a palavra, ele olha o contexto, aquilo que está sendo dito, tanto escrito quanto falado. A transcrição de áudio para voz também está muito boa, assim, está praticamente nível, né, de ser humano. Então a gente consegue ter níveis de acerto, de assertividade muito bons com essa IA que está sendo trabalhada hoje em dia. E os Ah, custos são super acessíveis. Os custos, eles realmente, o custo-benefício, né, de você implantar um chatbot IA versus um chatbot tradicional, hoje em dia vai depender mais do caso de uso. A tecnologia em si ela já está bem avançada e o preço super acessível. a próxima pergunta é. Acho que até o Júlio vai poder ajudar a gente. Se o chatbot, ou talvez nos times em conjunto, se o chatbot, quando ele recebe o comprovante, se ele consegue identificar se o comprovante se ele é referente à dívida do cliente ou não. Como que ele faz para identificar se o comprovante é da dívida ou não? Ainda a gente não tem esse recurso, inclusive é algo que a gente já comentou dessa possibilidade, tanto que aí hoje a gente trata no status ali que é o alega pagamento, né? Então a gente tem um registro ali de alega pagamento que cai numa outra esteira ali realmente para um humano fazer essa confirmação, tá? É um estágio antes ainda entre chegar de fato, né? Se for o Pix, já chega automático, né? Mas o boleto, ele alegou o pagamento, vai para um outro status dentro da cobrança, e aí no outro dia, se realmente vem o pagamento, ok, se não vem, aí cai nessa outra esteira de validação manual. Tem uma pergunta da Vanessa no chat, se é o WhatsApp Business ou o WhatsApp API que nós estamos falando. É o WhatsApp API. A próxima do chat da Kelly, o template da Meta para esses casos de cobrança geralmente é aprovado para marketing ou utility? Acho que a Fanny tinha respondido que geralmente é utility, né, Fanny? Então, o utility é mais voltado para lembretes, né? Quando já
a pessoa já é cliente ali da empresa e quer receber alguns lembretes, assim, por exemplo, como questão de fatura, ok, mas voltado mais para algo de cobrança, informando, olha, a gente tem aqui uma vantagem para você, temos um desconto e tudo mais, e isso já é categorizado como marketing, aí seria algo promocional, né? A próxima do chat, da Camila, ela pergunta se o bot vai ser capaz de enviar os termos de acordo gerados pela Cobb+. Isso é, em geral, informações que tem na Cobb+, como a gente tem uma integração bem forte, a gente consegue reproduzir no bot. Então, tudo uma questão da gente fazer o desenho do bot e ver aquilo que é necessário, né, de enviar para o cliente. Mas como a gente já tem até vários bots, né, com integrações, a gente tem uma facilidade bem grande de fazer esses desenvolvimentos. E só Acho que acrescentando isso que o Mimura colocou, né? Então, a gente, na nossa API, a gente devolve os documentos, né? Chamam documentos dentro do Cobb+. Então, é questão de realmente desenhar isso dentro do bot, fazendo a busca do documento ali do termo, né? Acho que responde até a seguinte pergunta, que é a do Ronaldo, que ele pergunta se as conversas, mesmo as tentativas com o cliente, se elas ficam registradas no sistema da Cobb+, Júlia, elas ficam Perfeito. registradas? Toda conversa que origina do Cobb+, né? Ela já tem esse primeiro registro, mas depois que é feita essa conversação dentro da VOL, na hora que finaliza ali o atendimento, positivo ou negativo, ou seja, não é a pessoa, isso vem para dentro do Cobb+. E, inclusive, a gente tem uma configuração de depara, né, para relacionar uma tabulação que é feita dentro da VOL com um evento específico dentro do Cobb+, porque isso retroalimenta a questão de estratégias, né? Então, não é apenas vem um evento lá, conversa WhatsApp. Não, ele pode vir um evento ali, igual a gente usou, ó, alega pagamento. Então, essa conversa aqui está sendo que ele já pagou essa fatura. Ou acordo finalizado, enfim. A gente tem como classificar todas as conversas. Perfeito. A próxima pergunta do chat. Vou selecionar mais algumas, que a gente já estourou o tempo. Tínhamos. A gente já falou um pouquinho sobre caso de bloqueio, a gente também, só falando para todo mundo, a gente vai enviar a gravação desse webinar para vocês, todo mundo vai receber a gravação, as apresentações. A gente também vai aproveitar, vendo que é uma dúvida geral de todo mundo, a gente tem um webinar que a gente fez anteriormente falando sobre banimento, como evitar, por que acontece. A gente também vai mandar para vocês, que eu acho que é um assunto bem importante, que todo mundo sempre tem dúvidas, então a gente vai passar para todo mundo. Tem uma pergunta da Cristiane, se o que a gente está apresentando já está dentro da plataforma da Cobb+, ou se ainda é preciso que algo a mais seja assinado. Cristiane, é conjunto, né? Tem que ter a integração da Cobb+, e da Vol Solutions. Então, teria que ter o acesso a ambas as plataformas, não só a Cobb+. Até tomando a frente e já respondendo. Banimento... Tem uma pergunta do Márcio que acho que é pertinente. Qual que é a diferença de usar o Flows da Vol, das configurações de automação do próprio Cobb+? Qual que é a diferença de usar um ou usar o outro? Eu acho que a ideia é usar os dois, né? Porque eu entendo que tem algumas automações que estão dentro da régua de cobrança, da negociação, onde os dados estão no próprio Cobb+, e eventualmente a gente consegue também fazer uma automação do lado do Vol, daí já mais voltado para a comunicação em tempo real. Então, por exemplo, você pode mandar um boleto, né, para um cliente, e se por acaso o cliente ele interagir e falar assim, não quero mais, quero renegociar ou quero algum evento, né, que o cliente ele possa querer falar com a empresa, daí já está no sistema de comunicação, que aí já pode retroalimentar, de repente enviar de uma forma diferente.
Então, os dois sistemas, eu entendo que tem essa aplicação de automação, mas uma coopera com a Se outra. complementa, né? Exatamente. Acho que a nossa régua parte muito com gatilhos ali, com dados que fazem parte, que mudam constantemente, né? Então, isso faz parte, uma automação dentro do COB+, e essas automações, igual o Mimura colocou, que parte do gatilho da conversação, ou seja, ao finalizar um atendimento ou ao receber uma mensagem, aí pode usar as automações da VOL. Então, depende do gatilho, né? Gatilho é uma informação de estratégia que está no COB+, usa do COB+. É algo que está a nível da conversa ali, da tabulação, pode ser usado a VOL. É um exemplo só para aterrissar um pouco. De repente, a gente pode enviar um SMS e a gente sabe se foi entregue ou não. Se não foi entregue, a gente pode enviar o WhatsApp, enviar um e-mail, né, dependendo da reação em tempo real em relação àquele canal de comunicação. Então, o nosso foco é na comunicação. Daí que vem a ideia de fazer as automações. Tem uma pergunta da Cíntia aqui no chat. Ela fala o custo por pacote ou por disparo, custo por resposta, então como que é cobrado, né? A questão do uso do WhatsApp, se o bot é personalizável, né? Workflows da VOL se difere das ações de régua da COB+. Então, vamos por parte. Ela pergunta primeiro, qual o custo por pacote ou por disparo? O custo O da custo, resposta. Pode bom, falar. começando pela última, acho que é mais ou menos a resposta anterior, né? Eu acho que os dois sistemas de automação eles se complementam, então é muito caso a caso, né? Conversando com a gente entendendo o problema de vocês, aí a gente vai sugerir fazer automação no COB+, né? Que faz mais sentido, e só para entender, do lado do VOL seria mais automação da comunicação, mas aí a gente ajuda, né? Auxilia vocês para fazer esse desenho. E em relação a custos, a gente não cobra, né, sobrepreço em relação às taxas da Meta. Então, basicamente, se for uma tentativa de negociação, seria classificado como marketing e hoje está em torno de 33 centavos por mensagem enviada. E se for já um pós-acordo, por exemplo, um lembrete ou um envio de boleto, em geral, é classificado como utilidade. Isso também depende da forma como você redige o texto, né? Então, tem uma certa ciência na hora de redigir o texto, porque ele pode classificar tanto quanto utilidade quanto marketing. E o custo já cai bastante. O custo de utilidade é da ordem de 3 centavos. Então, é 10 vezes mais, né? Então, é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado, porque 10 vezes mais o custo é bem significativo. Lembrando, pessoal, como o chat não está com muitas perguntas, eu vou selecionar mais algumas só para a gente finalizar daqui a pouco. Tem uma pergunta do Wagner, se é possível fazer a separação de setores extrajudicial e jurídico dentro da VOL, utilizando o mesmo número. Mudança de equipe, integrando com a COB+. Isso é possível. Dentro da VOL, a gente consegue criar, a gente chama de campanha, mas entenda-se como um departamento. Então, cada departamento ele vai falar com uma carteira diferente, né, que está integrado com o COB+, e são pessoas diferentes que logam em cada departamento. Aí você consegue tirar os relatórios, fazer toda a gestão, né, usando o supervisor. Então, a gente tem essa separação lógica dentro do VOL. Perfeito. Selecionar mais duas últimas perguntas no chat para a gente poder encerrar. Andressa, tem uma do Leonardo aqui que faz sentido. Claro, pode ir. Ele pergunta aqui se os boletos de um parcelamento, né, são gerados pelo COB e enviados pela VOL.
Então, especificamente, a gente tem uma automação que são boletos de acordo, né? Então, você pode configurar com 15 dias para vencer, gera esse boleto no Cobb+, e a forma de envio WhatsApp. E se você utiliza a integração Vol, ele sai o boleto com template, isso que o Mimura acabou de reforçar, geralmente um template de utilidade, né, a um custo menor, geralmente, ele encaminha pela Vol. Então, sim, é possível, a gente tem essa automação. Tu tem mais alguma outra, Júlio, que você gostaria de... Acho que um outro Leonardo pergunta também se não utiliza, consegue fazer os chats, mas aí talvez seria mais um chat de atendimento, né, Mimura? E realmente a questão aí desse fluxo dos pagamentos e negociação geralmente precisa, né, de um CRM ali para o acordo, né? Estou procurando. Normalmente o chat está com... Tem uma do Leandro, ele fala, caso haja habilitação por e-mail, do WhatsApp ou SMS, o sistema envia a comunicação pelos 3 canais ou interrompe o envio assim que o deles for visualizado? Então, caso alguns dos canais tenha visualização da mensagem, os outros são interrompidos ou eles são enviados mesmo assim? Isso a gente pode configurar. Se a gente tem o feedback, é que alguns canais a gente consegue saber a notificação e aí consegue fazer essa rota, né, de não enviar os demais. Mas, por exemplo, o próprio WhatsApp, se tiver resposta, a gente consegue tomar essa decisão. E aí depende muito do canal. Se a gente tiver como receber esse feedback, a gente consegue interromper. Só uma questão da gente desenhar o fluxo. Perfeito. Acho que é isso, pessoal. A gente vai passar agora para a tela, deixar os contatos. Aqui tem os contatos do time da Vol Solutions e o time da Cop+. A gente fica à disposição para demais dúvidas. Se tiverem dúvidas referente à jornada de cobrança, à parte de automação, os times COB, os times Vol ficam à disposição. Os nossos números de WhatsApp, site, e-mail comercial, redes sociais estão disponíveis. Lembrando que esse webinar vai ficar gravado, vocês vão receber por e-mail a gravação, vão receber a apresentação, tá? Obrigada por quem acompanhou até aqui. Não sei se o Júlio quer falar mais alguma coisa, o Mimura também. Foram muitas perguntas, a gente não conseguiu responder a todo mundo, mas nossos contatos estão na tela, pode chamar o nosso time, que a gente fala com vocês a qualquer momento, a gente consegue colocar vocês em contato com os nossos especialistas, tá bom? Júlio, se você quiser Maravilha. falar alguma coisa, pode ficar à vontade, Mimura também. Não, só agradecer a presença de todos aí, que a gente está à disposição para tirar mais dúvidas, e será um prazer aí atender e mostrar um pouco mais das nossas funcionalidades, e que através dessa parceria aí, acho que a gente pode contribuir bastante aí para uma jornada de cobrança mais efetiva. E só agradecer também a presença de todos. E a gente vai tentar responder as perguntas, né, Andressa? Mesmo as que a gente não respondeu no ar, a Sim, gente a tenta gente vai entrar em responder contato com todo mundo, isso. e é isso. Maravilha. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tudo de bom. Obrigada, tchau, tchau. Até, tchau, Tchau, tchau. tchau.